Boa noite, Daiane. Boa noite, Thiago Canha. Tudo bem? Tudo bem por aí? Muito frio? Tudo ótimo, dona Daiane. A nossa nova host aqui, a nossa host parece a Julia Roberts, gente. Vocês viram que a gente pegou aqui a cover, né? Cover não, como que é quando Dublê. a dublê da Julia Roberts. Isso é a Julia Roberts nos melhores tempos, hein? Você vê Julia, só? Rob... Julia Roberts do Richard Gere. É a sósia. É a sósia, muito bem. Bora lá, gente. 3 minutos aqui, 7:03 já deu tempo da galera entrar aí. Quem for chegando depois vai acessando aí no meio do caminho, né? Vamos ser aqui justos com quem chegou aqui às 7 horas em ponto. Muito bem, começando mais uma aula, né? Eu prefiro chamar de aula do que live aqui. Quero agradecer a todos que estão aqui, o Rodrigo, a Ana Paula, o Luciano, todo mundo que está fazendo parte dessa aula aqui, porque, gente, na boa, né? Eu costumo dizer isso. Existem dois tipos de empresário, dois tipos de pessoas, né? Os que choram e os que vendem lenço. Nossa, esse ditado é mais velho que andar para trás, né? Mas a real é essa mesmo. Os que choram estão aí falando que esse ano é ano de Copa do Mundo, é ano de eleição, e se fulano ganhar, se fulano perder, e aqui tem empresário pensando em como se aprofundar em estratégia de marketing. No mês passado a gente falou sobre a reforma tributária, e eu costumo dizer isso na escola do empresário, né? É a vida real do empresário. E quando eu falo que existem dois tipos de pessoas, também existem dois tipos de pessoas, não só as que vendem ou as que choram lenço, né? Mas as pessoas que buscam realmente conhecimento para melhorar o seu negócio, e não é diferente com todos que estão aqui, né? Realmente essas se diferenciam no mercado. Aí, daqui a alguns anos, né, Luciano, Rodrigão, vão falar assim, pô, os caras deram sorte, né? Deram sorte. É mais ou menos assim que a banda toca. A sorte aparece para quem está preparado. E graças a Deus temos bons clientes aqui, parceiros também, que estão aqui conosco. Numa quarta-feira, 7 da noite. Quarta? Terça-feira, gente. 7 da noite para falar sobre marketing estratégico. Então, eu quero dar boas-vindas a todos que estão aqui, a todas também, né? Dar boas-vindas ao Henrique, nosso especialista de hoje. A gente prometeu marketing estratégico e a gente vai falar sobre marketing estratégico. A gente tinha um alinhamento com o Guilherme Bortoli, que é um grande parceiro nosso aqui, né? Só que, infelizmente, ele teve um problema de saúde, mas empresário, quando dão limões para ele, ele faz uma limonada, né? E o que a gente fez foi o quê? Mexemos os pauzinhos rapidinho e trouxemos um especialista que está à altura do Guilherme para falar de marketing estratégico, sem dúvida nenhuma, que vai ajudar vocês que estão aqui, empresários, a entender por que parece tão difícil fazer marketing na era do marketing, né? Principalmente na era da IA, das redes sociais. Muitas vezes a gente se perde no caminho, né? Porque a gente ouve um guru aqui, ouve um guru ali, às vezes um parceiro que pode ter direcionado a gente para um caminho, e ao invés da gente ter clareza de qual caminho tomar sobre o marketing da nossa empresa, a gente acaba se equivocando, errando e não conseguindo extrair o melhor do que a gente pode do nosso negócio. E eu costumo dizer, né, eu tenho um amigo que tem uma agência e ele fala que marketing é tudo. Eu concordo com ele até certo grau, né, eu acho que marketing é muito importante, extremamente importante, como todas as outras áreas, mas eu entendo que ele quer dizer que marketing é tudo, né? Porque o que é o marketing, isso na minha visão, né, é gerar necessidade no cliente, fazer o cliente ter vontade, desejo pelo seu produto, pelo seu serviço, amar, ser fã da sua marca e por aí vai. E isso se faz com marketing, né? Mas é marketing de qualquer jeito? Não, tem que ter estratégia, tem que ser bem feito, tem que ter método, e é para isso que a gente está aqui, para ajudar você empresário, para ajudar você empresária a melhorar o desempenho da sua empresa. E na boa, né? Quando a gente fala de marketing, hoje é difícil você desatrelar, nem sei se existe essa palavra, né? Ou separar ou apartar marketing de vendas, né? Não dá mais para pensar em marketing pelo marketing, né? Obviamente que aí eu não vou entrar aqui em cada teoria ou metodologia, mas a gente faz marketing para vender mais, né? Se eu quero que meu produto apareça para mais pessoas,
que eu atraia fãs para o meu negócio, para a minha marca, para o meu produto, para o meu serviço, obviamente é para vender mais, então não dá para apartar uma coisa da outra. E eu estou muito feliz aqui de trazer, né, o nosso convidado e já dar a abertura, dar a palavra para ele aqui, porque a gente vai falar dos bastidores de crescimento de empresas que faturaram 10 vezes mais, 5 vezes mais, fazendo o quê? Criando método, utilizando o marketing estratégico a favor do seu negócio. E óbvio que eu chamo de aula, porque a gente está falando da escola do empresário, mas é uma live, obviamente, porque a gente está aqui ao vivo, mesmo que online, mas para trazer vocês para dentro desse mundo do marketing estratégico. Se quem tiver dificuldade aí, fala, Thiago, eu tenho dificuldade de marketing estratégico, pode chamar no chat, manda eu tenho aí, porque a gente quer interagir com vocês também. Obviamente, depois eu posso abrir algumas perguntas aqui para o nosso convidado responder. E eu já vou falar um pouco dele aqui, né? Ele é especialista em transformar empresas comuns em máquinas de vendas previsíveis, e garanto para vocês que é isso mesmo. Pô, Thiago, mas especialista em transformar empresa comum em máquina previsível? Vocês vão ver o histórico do homem, né? Ele é o fundador da consultoria Apollo, que é uma consultoria de aceleração em vendas, né? E já tem mostrado aqui veio, ajudando empresas, principalmente, não principalmente, né? Eu acho que esse método pode se adequar a qualquer um, pelo que me passou aqui, mas clínicas de saúde, né, odontológicas, clínicas de especialidades médicas e por aí vai. E já acelerou o comercial de mais de 200 empresas, especificamente de uma empresa chamada Finis, que quando ele entrou faturava 9 milhões e quando ele saiu faturando 54 milhões. Então, é muito louco, né? Empresas como Endobrac, Chip Racing, SR Meditech, Max SR e várias outras. Eu estou aqui com o Henrique Seiva. Henrique, se apresente aí, fale um pouco de você. Quem é o Henrique, nosso professor de hoje, para falar sobre marketing estratégico? Boa! Tiagão, tá me ouvindo bem aí? Uhum. Tranquilo? Show, show. E aí, galera, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Prazer estar aqui com vocês. Espero que nesses próximos minutos que estaremos aqui juntos, eu consiga passar para você realmente o que você precisa fazer para conseguir acelerar suas vendas, para conseguir bater as suas metas de faturamento. E muito obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês. Para quem não me conhece, sou Henrique Seiva, sou casado, sou pai do Mateu, eu acho que tá vazando o áudio aí, hein, do alto-falante. Eu sou pai do Mateu, eu sou especialista de growth, focado aqui no marketing e vendas, e, bom, nos próximos minutos estarei focado aí no que tange essa parte de crescimento de negócios. Show? Muito bem, Henrique. Henrique, eu já vou começar dando no meio, né? Porque o que a gente fala na escola do empresário, que é vida real, acho que quem está aqui comigo, né? Rodrigo, Luciana, Dani, todo mundo aqui que é empresário e tem um negócio. Você abre o Instagram, e aí é o seguinte, é um guru falando para você fazer dancinha, é o outro falando para você fazer tráfego, é o outro falando para você não fazer tráfego, vai no orgânico mesmo, né? E é o que acontece, né? Vou usar o Rodrigo como exemplo. Rodrigo, você tá na minha cara aqui, então tá bem do meu lado aqui na tela. Você imagina o Rodrigão lá, metendo uma dancinha, né? A Anitta lá para chamar cliente. Assim, porra, cara, será que a gente precisa passar por esse constrangimento muitas vezes? Ou uma dificuldade que é algo que realmente atrai muitos leads para o nosso negócio, que é o tráfego pago, né? Hoje a gente sabe que o custo do lead está altíssimo, né, Henrique? Quem dera há 10 anos lá, quando começou esse negócio do digital, a gente pagava centavos no lead. Hoje a gente tem leads aí a 10, 12, 15, 20 reais, 30 reais. Encareceu demais, né? Mas trazendo nesse ponto, cara, é guru demais, né? É muita informação, é especialista demais. E aí eu fico imaginando, eu me coloco nesse lugar, né? Eu já estive nesse lugar de falar, não, vamos por aqui. Não é tráfego pago, vamos buscar uma gestão de tráfego, vamos fazer isso aqui. Eu queria que você trouxesse para a gente, Henrique, nessa sua jornada como estrategista de marketing, como que a gente faz para filtrar, cara? Assim, pô, será que isso aqui é legal? Será que eu, Rodrigão, vou ter que ir lá fazendo uma dancinha lá do caranguejo, alguma coisa? Será que isso vai ser gente para o meu negócio mesmo? Será que eu tenho que buscar um gestor ou uma agência? Porque o que acontece no fim das contas? O que a gente não quer é perder dinheiro e tempo, cara.
E na maioria das vezes é o que acontece, né? Vai lá, pô, põe uma estratégia lá. Coitado do Rodrigo, fez 75 vídeos de dancinha lá, ganhou 7 seguidores, né? E a família tirando um sarro dele no fim das contas. Então, o que a gente faz, Henrique, para filtrar isso e realmente entender qual é o meu jogo, né? Qual é o jogo que vai fazer com que eu atraia mais clientes para o meu negócio? Boa. Pô, o Thiago fazendo a dancinha do caranguejo, eu acho que é uma boa, acho que é uma boa. Acho que vai virar, vai viralizar, vai trazer muito cliente novo aí. Mas, cara, é muito interessante isso, porque realmente, hoje a gente tem acesso a muita informação, hoje está muito mais fácil se aprender estratégias novas, criar caminhos diferentes, e ainda mais agora com a IA, né? A IA está facilitando esse acesso a muita informação, e o que é impressionante é que hoje, uma criança de 10 anos tem mais informação, tem acesso a mais informação do que o imperador romano. E isso é muito louco. Só que ao mesmo tempo que a gente tem acesso a muita informação, muita estratégia, tem muito recurso ali disponível, isso gera em empresários, líderes, gestores, qualquer pessoa, na verdade, isso gera uma confusão, porque você não sabe qual caminho que você segue para que você atinja o seu resultado, o seu objetivo. E aí, eu vou trazer esse primeiro ponto já nessa pergunta, que é, você precisa entender qual regra do jogo que você está jogando. Primeiro, qual é o jogo que você, como empresário, está jogando e quais são as regras desse jogo. E aí, nós temos 3 tipos de modelo estratégico, tá? Para qualquer negócio, e você que está assistindo gravado, você que está assistindo ao vivo aqui com a gente nesse Google Meet, a sua empresa, qualquer nicho, qualquer segmento, qualquer tamanho, a sua empresa vai se encaixar em uma dessas 3 categorias, um desses 3 modelos de negócio estratégico. Excelência operacional é o primeiro modelo estratégico, proximidade com o cliente e liderança em produto. A sua empresa se encaixa em uma dessas 3 categorias: excelência operacional, liderança em produto, proximidade com o cliente. Show? Aí, o que entra esse ponto, tá? Quando a gente fala de excelência operacional, nós estamos falando de empresas como mercado, posto de gasolina, indústria, empresas onde o produto é commodity, onde o produto é algo padrão, é um produto existente em um mercado existente, tá? Essa é a empresa da categoria excelência operacional. O que essa empresa precisa buscar? Precisa buscar redução de custo, renegociar com o fornecedor, aumentar a margem de lucro, e beleza, esse é um caminho estratégico. O segundo é a proximidade com o cliente. São aquelas empresas que têm uma relação onde a solução, o serviço que eu entrego para o cliente é uma solução personalizada. Isso seria o quê? Um arquiteto, um médico, um dentista, um prestador de serviço, um consultor. O produto dele é personalizado para aquele cliente, para aquela situação. Certo? Para esse caminho, para esse jogo, existem algumas regras específicas. E a terceira categoria é liderança em produto. O que entra, quais empresas que entram nessa categoria? É empresa, vamos trazer exemplos grandes, tá? Nike, Apple, Dell, ali para computadores, escritório. Categoria de liderança em produto é onde a empresa é líder de produto em uma região específica ou em um segmento específico. Ela é líder de produto naquilo. Esse tipo de empresa vai trabalhar as regras do jogo pensando em experiência de compra, pensando em retenção do cliente em relação ao que ele pode entregar de inovação. A Apple lança um novo iPhone todo ano porque ela precisa que esse cliente fique mais tempo ali e tem que ter coisas novas. Para empresas de liderança em produto, querendo ou não, ela vai ter que matar algumas das soluções dela, porque ela está sempre inovando. Então, são 3 categorias de empresa e são 3 jogos diferentes, vamos dizer assim. Excelência operacional, liderança em produto, proximidade com o cliente. Então, se você, por exemplo, tem uma empresa, sei lá, você trabalha com estética automotiva, vamos trazer essa ideia. E aí, você escuta lá no Instagram o cara falando sobre, você não sei o que lá, você tem que negociar tal coisa assim, assim, e isso ele está falando para um nicho onde é proximidade com o cliente, e você aplica isso no seu negócio, cara, vai dar merda, vai dar ruim, você vai gastar tempo, você vai gastar dinheiro, você vai tentar fazer aquela estratégia, você vai alocar energia e tempo do seu time para aquilo, e não vai ter resultado. Então,
antes de qualquer coisa, antes de definir o seu go-to-marketing, antes de lançar o seu site, antes de colocar uma nova solução, um novo produto na rua, você precisa entender, a minha empresa é proximidade com o cliente, liderança em produto, excelência operacional. Isso define as regras do nosso jogo. E isso traz clareza também, porque aí você aplica esse filtro de, ó, eu não vou escutar isso daqui porque isso não faz sentido para o meu negócio. Inclusive, até falando de margem de lucro mesmo. Quando a gente fala de uma indústria crescer 30% ao ano, a gente está falando de um crescimento, pô, legal, bacana. Agora, um prestador de serviço crescer 30% ao ano, já tem algumas alavancas ali que a gente precisa ajustar. Então, respondendo a sua pergunta aí, Tiagão, você precisa entender as regras que você está jogando. Essas são as 3 categorias. Isso que define Cara, filtro de informação que você absorve. muito legal, Henrique. Muito bom, muito bom. Esse ponto que você traz, então, assim, eu percebo isso, né? Já percebi nos meus negócios. Muitas vezes eu tô lá copiando a estratégia que a Daniele colocou lá na clínica dela, né? Imaginando que ela tem uma clínica. Pô, a Dani tá fazendo lá, pô, tá dando certo. E vamos, então antes de eu pensar na estratégia de marketing, eu tenho que entender qual é, vamos dizer assim, o enquadramento, né? Ou a categoria que eu tô, ou sou excelência operacional, ou proximidade com o cliente, ou liderança em produto. Sensacional. Porra. E a partir disso, Henrique, você traz uma visão Traz muito clareza. interessante para a gente, clareza, né? Ó, para quem está ouvindo aí, puta sacada, né? Parar para pensar em qual categoria que você se enquadra, para aí sim você pensar em planejamento de marketing, até de vendas aí também, sem dúvida nenhuma. E falando em vendas, Henrique, Pô, só adicionar uns 2 centavos aí, tá? por Para quem favor. está aqui assistindo e tem uma startup, a startup tem um modelo diferente, que ela quase tem que estar dominando essas 3 categorias. Só deixar esses 2 centavos aí, que é muito interessante. Foi interessante você tocar nesse ponto, porque eu ia falar exatamente sobre isso, né? Eu tinha um negócio tradicional. Por 10 anos eu tive um negócio tradicional que era uma consultoria de RH, né? E ali, provavelmente, a gente estava em proximidade com o cliente, né? Eu tinha que ter excelência operacional na entrega, obviamente, mas eu não tinha um produto, mas eu tinha que ter essa proximidade, talvez, pensando ali. Pode ser que sim. Não sei. O que você acha? Sim, sim. Tá. E talvez eu tenha errado muito, talvez não tenho certeza que eu errei muito, buscando ali, talvez, produto ou coisa do tipo, fazendo conversão, mas a gente entregava meio que uma commodity mesmo ali, de certo modo, ou não, mas hoje tendo uma startup, a hora que você começou a falar, cara, a gente tem que ter entrega, porque a gente criou uma categoria, a gente tem que ter proximidade com o cliente e a gente tem que ter um produto, uma liderança de produto, porque a gente, como eu disse, criou algo novo, né? E não é porque a gente é melhor nem nada, startup acaba tendo essa característica, né? É um produto novo, para talvez um mercado existente ou um mercado novo também. Então, a startup entra nessa categoria de liderança em produto. Né? A exemplo aí do Emprega. Show. É interessante que a gente ia falar de marketing, eu falei que não dá para apartar de vendas. E a pergunta que eu queria falar para você, fazer para você agora é a seguinte: todo mundo que está aqui empresário quer vender, né? Quem não quer, baixa a mão, quem quer, levanta a mão, vender mais aí. Mas eu acho que mais do que vender mais, o que o empresário quer, ou às vezes ele não sabe que quer, é previsibilidade. É eu saber que no final de fevereiro eu vou faturar X mil reais, né? E o que acontece, na maioria das vezes, é uma montanha-russa, né? Mês eu faturo, mês eu não faturo, e aí eu vou colocar talvez a culpa na eleição, vou colocar a culpa na Copa do Mundo. Tem mês que vende muito, tem mês que é um deserto danado, né? E muitas vezes o próprio empresário não sabe explicar por quê. A gente fica tentando buscar fatores externos, né? Ah, sei lá, não tem dinheiro, o pessoal está segurando dinheiro. A pergunta é, Henrique, você que fala muito de metodologia, né? Existe um jeito prático, um método mesmo, assim, para ajudar aqui quem está assistindo, e eu, inclusive, também, de organizar a casa, né? Sem depender muito da sorte, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente fica assim, putz, tomara que venha cliente esse mês, né? Tomara que minha agência acerte lá o tráfego ou coisa do tipo. Tem um jeito certo da gente conseguir ter previsibilidade de vendas? Boa. Bom, tem que ter, né? Quando a gente fala de montanha-russa de faturamento,
A gente está falando que alguma coisa no negócio não está rodando como deveria. E aí vem o método, né? Você trouxe a questão do método. Eu chamo esse método de 4 motores de crescimento, que são 4 coisas que você precisa ter no seu negócio para que você tenha uma segurança financeira, previsibilidade de faturamento, previsibilidade de receita, previsibilidade de crescimento anual do negócio também. Né? São 4 motores de crescimento, para que você tenha essa projeção realista em relação ao que você tem de faturamento, ao que você tem de crescimento. Inclusive, eu vou deixar lá no final do workshop, vou mandar um link para vocês lá no grupo, Escola do Empresário, onde tem o diagnóstico disso. Tá? Se hoje no seu negócio você tem meses bons e meses ruins, você tem que fazer esse diagnóstico para entender qual desses 4 motores não está funcionando bem. E aí, esse diagnóstico lá no final já vai dar um plano de ação para você também. Então, é bastante interessante para quem está assistindo gravado, para quem vai assistir depois, para quem está assistindo ao vivo também. Eu vou deixar lá no grupo. E aí, você faz esse diagnóstico, que isso já vai trazer uma clareza para você bastante interessante. Mas como que funciona, tá, esse método? Então, o que você precisa ter no seu negócio? Primeiro, aquisição, engajamento, monetização e retenção. Esses são os 4 motores de crescimento. Aquisição, engajamento, monetização e retenção. Aquisição é você ter estratégias e processos, tanto com seu time de marketing, vendas e CS, onde você identifica que no final do dia, quantas novas pessoas ouviram falar do seu negócio, da sua marca ou de você, dependendo do seu segmento, do seu modelo de negócio. Aquisição é quantas pessoas que não me conheciam agora passaram a me conhecer. É aquisição mesmo de audiência, aquisição mesmo de pessoas que te acompanham, pessoas que param para te ouvir quando você fala, que te veem como autoridade, que tem uma percepção da sua marca, do seu nome como autoridade sobre alguma coisa. Isso é aquisição. No final do dia, você tem que saber quantas pessoas novas passaram a te conhecer. Engajamento seria, agora que eu tenho esse grupo que me conhece, como que eu faço com que essas pessoas queiram ter um nível de relacionamento comigo? Queiram me passar, e aí a gente chama de lead, né? Queiram me passar o WhatsApp, o e-mail, o nome, salve o meu contato no WhatsApp, salve o contato da minha clínica no WhatsApp, ou venha para uma reunião de demonstração, uma reunião de diagnóstico, ou agende uma consulta, certo? Dependendo do seu segmento, do seu modelo de negócio. Então, engajamento, que é o nosso segundo motor, ações, estratégias, onde você consegue fazer com que a pessoa invista um tempo em você, tenha uma proximidade, um nível de relacionamento contigo. Essa é o nosso segundo motor, engajamento. Monetização é você ter estratégias também no seu negócio, onde você consegue fazer com que esse cliente que acabou de comprar algo de você tenha uma jornada para comprar outras coisas, outros produtos. Então, talvez você tenha um produto mais barato, um produto de entrada de R$900, e aí você tem um outro produto que é de R$5.000, e aí você tem um outro produto de assinatura. E aí você vai fazendo com que esse cliente ele caminhe na jornada de compra, né, na monetização, até ele chegar no melhor produto para o seu negócio. Ou seja, um produto que vai ter mais margem e vai ter mais previsibilidade em falando de faturamento, de receita, certo? Esse é o nosso terceiro motor. Estratégias de monetização, escada de valor, esteira de produto, certo? O quarto motor que você tem que ter no seu negócio e tem que estar rodando bem é o motor de retenção. Então, qual que é a régua de relacionamento que você tem com aquele cliente? Quantas vezes na semana esse cliente volta a olhar a sua vitrine? Seja ela presencial, seja ela online. Quantas vezes essa pessoa pensa em você de novo para resolver determinado problema? Certo? Entregando, fazendo a aquisição do seu produto ou do seu serviço. Retenção é fazer esse cliente lembrar de você, ter uma régua de relacionamento com ele, para que ele continue comprando de você e isso aumente o tempo de vida útil dele na sua empresa, na sua plataforma, no seu escritório, e enfim, na sua clínica. Aquisição, engajamento, monetização e retenção. Esses 4 motores é a única forma de você ter previsibilidade de vendas, previsibilidade de faturamento. Saber quantas pessoas novas te conheceram hoje,
saber como que você engajou com essas pessoas, como que você monetizou com essas pessoas e como que você pode reter essas pessoas no seu negócio. Aquisição, engajamento, monetização e retenção. E, de novo, se você tem uma empresa e sua maior dificuldade hoje é não ter essa previsibilidade de receita, você precisa fazer o diagnóstico. Tá? Você vai responder ali 10 perguntas, tá? Você vai responder 10 perguntas. Eu vou mandar o link lá no grupo da Escola do Empresário. É de graça, você não vai pagar nada por isso, não vai entrar numa esteira onde depois eu vou querer te vender outra coisa. Não, é de graça, faz lá. No final já tem o plano de ação, tá bom? E aí essas 10 perguntas já vão identificar quanto dinheiro que você está deixando de ganhar por não ter essa previsibilidade e o que você precisa fazer. Às vezes é estabelecer um novo produto. Às vezes é fazer um relacionamento com o cliente, um recontato, ou vender um outro produto para ele de recorrência. Enfim, esses são os 4 motores para ter previsibilidade de faturamento. Vamos lá, Henrique. Primeiro, encontrar a categoria, né? Excelência operacional, liderança de produto ou proximidade com o cliente. Achei fantástico isso aqui. E aí, falando desse método, então, porque a gente tende a pensar que marketing, comecei falando isso, né? Dancinha no TikTok, é fazer tráfego, é pôr dinheiro no Google. Mas você traz aqui um método que, para mim, me parece muito plausível e que talvez as empresas não estejam de olho, né? Aquisição, muito bom, é como eu atraio a atenção dessas pessoas para o meu negócio, como eu transformo ele num lead, engajo ele com a minha marca, com o meu produto, como que eu monetizo, o quanto eu monetizo, né, com os meus produtos aqui, e como que eu retenho. Olha que interessante, eu vou trazer um case que aconteceu comigo de domingo para hoje, domingo. Tava Instagramzando, aí apareceu um tênis lá, tô querendo comprar um tênis branco, quero ficar jovem, né? E aí entrei no Instagram lá tal, e cliquei no anúncio. Fui para o site, eles pediram, olha que louco, antes de eu entrar no site, eles já colocaram um pop-up. Thiago, pô, você já ganhou 25% de desconto, né? Para adquirir o seu desconto, coloque aqui seu e-mail, nome e WhatsApp. Aí o trouxa foi lá e colocou, né? Puta que pariu, cara. Esses caras estão falando comigo. Eu abro a geladeira, tem lá um tênis branco aparecendo para mim, cara. Fica assim, ó. Eles me chamaram no WhatsApp, eles me mandaram um e-mail, eles já me seguiram no Instagram. E é muito louco, porque assim, agora ficou na minha cabeça o bendito do tênis branco. Então, eu acho que tem muito disso, né? Eu talvez fui só sapear lá, ver o tênis branco, mas só que eu já sei a marca, já vi outros modelos, e eu acho que tem muito disso. Né? Muitas vezes a gente deixa esse cliente sair, comprou uma vez comigo, né? Ou entrou na minha página. Eu tenho que seguir esse cara até ele comprar. Mesmo que ele compre, depois eu ter outras ofertas para ele. Eu vou dar um outro exemplo que aconteceu comigo, e eu acho que é comum para quem tem prestação de serviço básica, que fala, eu não preciso ter isso. Eu instalei um ar-condicionado na minha casa. Isso assim que eu mudei para essa casa que eu moro agora, né? Faz 2 anos. E beleza, o cara instalou o ar lá, é aqui da região, e beleza. Aí esses dias me chegou pro WhatsApp alguma coisa. Oi, Thiago, aqui é o fulano do ar-condicionado XPTO, que não era o cara que instalou para mim. Nós fazemos limpeza de ar-condicionado. Aí eu falei, beleza, eu sei que tem que limpar, né, tal. Pô, deixa a gente fazer uma visita técnica sem compromisso aí na sua casa, eu dou uma olhada nos ares e faço um preço. Falei, beleza, pode ir lá. Olha só, eu fiz a limpeza com ele, gastei lá 700 pila pro cara fazer a limpeza do ar. O cara que instalou o ar para mim nunca me ofereceu isso. Né? Impressionante. Não tem régua de relacionamento, né? Eu paguei lá os R$1.000 lá para ele instalar o ar, e teve um cara que veio só para limpar o ar que ele mesmo instalou, ganhou R$700. Então, eu acho que faz muito sentido. Aquisição, engajamento, monetização e retenção. Show. Pô, faz muito sentido, cara. Porque, inclusive, trazendo pro problema da falta de previsibilidade em receita, se eu não tenho novas pessoas conhecendo a minha solução, se você não tem novas pessoas conhecendo a sua solução, seu serviço, seu produto, vai chegar um momento que vai bater um teto. Porque as pessoas que precisavam comprar aquele produto, aquele serviço, já compraram. Esse caso aí do exemplo do cara do ar-condicionado. Você instalou o ar-condicionado, já era. O cara tem que ir atrás de pessoas novas precisam conhecer ele, a marca dele, para que ele continue tendo previsibilidade de receita.
né? Outro ponto que acontece bastante quando a empresa não tem esses 4 motores rodando é, pô, eu tô gerando lead aqui pra caramba, a galera vem, eu tô investindo uma bala aqui no tráfego, por exemplo, o lead vem, manda a primeira mensagem no WhatsApp e depois some, nunca mais fala nada. O ghost, né? Por que que isso acontece? Porque você pulou a fase onde o lead te conhece. Você está indo direto para um público frio, querendo vender de imediato, e aí você vai gastar muito dinheiro em aquisição de lead que não te conhece e não vai conseguir converter, não vai ter uma boa monetização. Então você está pulando uma das etapas, você está falhando com um dos motores, né? E esse caso também do cara do ar-condicionado, que não tinha um processo de continuar falando contigo, porque é certeza absoluta que ele sabia que, pô, depois de 2 anos eu preciso fazer uma manutenção no ar. Então eu vou ter uma automação aqui, ou então vou ter um CRM básico aqui, onde daqui 2 anos eu vou ofertar para o Thiago tal coisa. Claro, eu continuo um relacionamento com ele durante esses 2 anos, mas daqui 2 anos exato, 1 ano e 11 meses, eu vou falar para ele, cara, tá na hora da gente fazer uma manutenção aí. Bora. Né? Fora também toda a questão de conseguir indicação através de você, conseguir outras pessoas através de você. Sensacional. O Henrique, você fala muito de método, né? E é importantíssimo. Eu acho que eu adoro o método. O empresário gosta de método, né? Como fazer, um passo a passo. E aqui, esses 4 que você trouxe aqui, fundamental. Eu vou dar aqui a sugestão para que todo mundo faça o diagnóstico aí, porque você vai saber se você está errando na monetização, no engajamento, é, na monetização e na retenção, né? E por aí vai. Falando de método, Henrique, assim, a gente sempre fala aqui na Escola do Empresário sobre vida real do empresário, né? E você teve à frente de um projeto, que foi a Afinice, você entrou lá, os caras estavam faturando 9 milhões, você saiu de lá com eles faturando 54. O que exatamente você arrumou lá dentro, né? Vocês fizeram para um salto de 10 vezes no faturamento de um negócio que você olha de fora, uma clínica, né? Sei lá, como que eu chego a esse nível de faturamento, 54 milhões com uma clínica? Boa, excelente. Cara, o Affinity é um grande case, né? Porque o que é o Affinity, só para vocês entenderem e entender qual que foi a estratégia e conseguir aplicar isso no negócio de vocês. O Affinity, ele era uma plataforma, uma empresa que tinha uma licença de emagrecimento e vendia essa licença para clínicas de estética, né? Então, eu monetizava com a venda da licença, monetizava com a mensalidade, mas a principal margem de lucro estava na venda de produtos, né? Então, no final das contas, era uma empresa de produtos farmacêuticos, tá? Onde vocês sabem que tem uma margem gigantesca, né? A gente paga R$ 9 na produção e consegue vender a 100, 120, 150, etc. Então, quando eu entrei lá, eu entrei com uma missão muito clara. O Affinity tinha 178 clínicas, cara, não estava crescendo há 5 anos. Estava ali vendendo para quem já conhecia a marca, estava ali vendendo para quem já era cliente, e precisava crescer, né? Então, qual foi a primeira estratégia? Pô, eu preciso trazer mais pessoas que venham e sejam vinculadas à marca. Então, eu preciso trazer mais clínicas. E aí, já estabeleci a primeira meta. Preciso bater 600 clínicas. Show. Que tem a licença. Depois, eu preciso criar outros canais para que não tenha um custo de aquisição muito alto dessas clínicas. E depois eu preciso fazer com que cada clínica tenha performance, já que a minha principal margem é no produto, né? Então, primeira ação, vamos dividir nessas etapas, eu tenho uma marca, essa marca tem um Instagram, e já vai trazendo isso para o seu negócio, já vai pensando isso no seu negócio. Pô, eu tenho uma marca, tenho uma empresa, minha empresa tem um Instagram, eu rodo campanhas aqui pelo meu Instagram para aquisição de novos clientes, e eu rodo também uma estratégia para aumentar nível de consciência do público final. Ok, isso é o básico. Isso o seu negócio precisa ter. Esse é o básico do básico para você vender. Arroz com couve. Agora, o que nós implementamos lá? Primeiro, não ter só um canal de aquisição da marca. Você não pode ter só um canal de aquisição do seu negócio.
Se você tem uma empresa, pô, de engenharia, de escritório de contabilidade, de prestação de serviço, você ter só o seu canal de aquisição como marca, você vai gastar muito dinheiro, você vai crescer de forma muito lenta. Primeira coisa que eu fiz lá, peguei uma das sócias, que já tinha tido uma clínica, e ela começou a se posicionar para falar com donas de clínicas. Então, eu tenho a marca como canal de aquisição e agora eu tenho a dona da empresa que fala para outras donas de clínica, que se posiciona de uma forma que as outras donas de clínica olhem para ela e falam, pô, eu quero ter o resultado que ela teve, ou tem. Eu quero ter a rotina que ela tem. E aí, ela se torna um novo canal de aquisição. Então, você como dono do negócio, isso é chamado de, essa estratégia é chamada de founder-led growth, né? O crescimento a partir do fundador ou do dono. Então, você, como dono, também se posiciona para que você seja mais conhecido, para que você tenha mais aquisição de leads, mais aquisição de clientes. Essa foi a primeira ação. A gente construiu o Instagram, as redes sociais dos produtos, para que as pessoas conhecessem os produtos, e isso é muito louco também, porque agora, ao invés da clínica que tem a licença ir atrás de clientes, eu faço com que os clientes que viram os produtos na internet, que viram que aquele produto gera tal coisa, é positivo. E aí eu vou, como consumidor final, eu vou na clínica e pergunto, pô, vocês trabalham com tal marca? Isso é top. Por quê? A marca que tem a licença vai vender pra caramba. E a marca e a clínica que não tinha licença vai falar, pô, não tenho. Eu vou ter que comprar a licença aqui. Se chegarem lá 5 pessoas procurando e ela falar, pô, não tenho, ela vai ir atrás da marca e vai pagar quantos mil for para ter aquela licença na clínica. É o que está acontecendo, que é um caso diferente, né? Mas é o que está acontecendo com Monjaro. Todo mundo conhece, já ouviu falar e beleza. É o produto se posicionou no nível de consciência da pessoa a ponto de, pô, será que aquela clínica trabalha com Monjaro? Será que aquela clínica ali tem uma canetinha para eu ter meu resultado mais rápido? Então, você como dono de negócio, claro, de acordo com o seu segmento específico, de acordo com o seu nicho específico, de acordo com o seu modelo estratégico, que eu já falei no começo desse workshop específico, você tem que pensar nessas formas onde vai gerar um crescimento acelerado para o seu negócio. Você se posicionar como líder de um movimento, você posicionar estrategicamente o seu produto a ponto das pessoas irem atrás do seu produto, você não ter que ficar indo atrás captando lead, né? E isso vai gerar o crescimento necessário. Então, o que a gente fez lá no Affinity foi isso, cara. A gente saiu de 9 milhões para 54 milhões de faturamento ano fazendo essas ações. Que, falando assim, até parece básico, né? Mas, cara, o princípio é básico. E aí depois você só traz a operação, você só traz pessoas, você só traz time e alinha todo mundo numa cultura orientada a resultado, tem um processo de governança e vai dar bom. Então, aquisição, novos canais de aquisição, e aí entra naquele primeiro dos quatro motores, né, o primeiro dos 4 motores, outros produtos de monetização em relação a essa marca, e a retenção. Então a gente fazia fiz evento na Paulista, trouxe o Cafu, Clóvis de Barros, trouxe a Natália Bilt para fazer palestra para as donas de clínica. E o que é isso? É régua de relacionamento. É o 4º motor aqui, né? Retenção. O que você pode fazer? Como que você pode gerar cliente? Gerar valor para quem já é seu cliente, a ponto dele querer estar nesse lugar. A ponto dele, eu tinha dona de clínica que saía lá de Manaus, lá de Teresina, lá de Roraima, vinha para São Paulo para participar do evento. Teve um ano que a gente fez o evento no mesmo final de semana que ia ter show do Coldplay. A passagem de avião estava caríssima e elas vinham, porque queria estar dentro do movimento. Então, são estratégias que fazem com que a retenção seja absurda e o faturamento exploda, né? A gente saiu de lá realmente, cara, 54 milhões de faturamento no ano com essas estratégias. E você pode aplicar isso no seu negócio também. Ô Henrique, quero te fazer uma pergunta, né? Eu não sei aqui qual que é o negócio de cada um, né? A gente tem o Alexandre, a Dani, né? O Rodrigo, que eu já falei aqui também. Quando a gente olha para um negócio
como esse, né, que você pega um negócio que me parecia tradicional, uma clínica, e transforma ele num negócio que me parece digital, mas não é, né? Você usa o canal digital para crescer o negócio físico. Eu não sei exatamente o negócio de cada um, talvez o Rodrigo, que eu vi ali um fundo ali, talvez seja uma agência de viagens, não sei, tá, Rodrigo? Tô só chutando aqui. Quando você tem um produto como pacote de viagem, por exemplo, né? Como que eu posso colocar o Rodrigo para pensar, cara, como que eu crio uma esteira de produto em algo que parece já estabelecido, né? Pô, eu tenho lá o pacote de viagem. Beleza, tem lá pacote para países, né? Ou dentro do Brasil, coisa do tipo. Mas o cliente chega com uma expectativa, vamos lá, vamos pensar que o Rodrigo consiga atrair leads ali para comprar pacote e tudo mais. Pô, mas esse lead sai frustrado ali, porque ficou caro, ou sei lá, foi para a concorrência. Pensar nesse sentido, né? Como que eu crio uma inovação, seja de produto, esteira de produto, para eu aumentar aí a minha capacidade de monetização. Para um negócio tradicional, pensando no negócio que eu falei do ar-condicionado, o cara instala ar-condicionado. Agora que eu falei, o que eu criaria se eu instalasse ar-condicionado? Uma recorrência de limpeza. Ó, cara, eu instalei seu ar aqui por R$ 1.000, mas se você me pagar X reais aqui por mês, eu venho uma vez a cada 3 meses limpar o seu ar-condicionado. É melhor do que eu esperar um concorrente chegar. Pelo menos é o que eu faria, né? Porque eu mantenho esse cliente comigo, fidelizado, depois peço indicação e por aí vai. Mas traz aí uma visão de como a gente pode pensar e ajudar o empresário que está aqui num negócio tradicional, por exemplo, até para que ele não confunda, e há uma confusão muito grande por conta desse negócio chamado internet, que eu preciso ter um negócio digital. Eu canso de ver empresário que tem negócio tradicional, que pode crescer, e ele acha que precisa digitalizar o negócio dele para crescer. Boa. Cara, tudo que eu tô falando aqui claro, pode ser feito no digital, no online, mas para empresas, negócios da vida real, é o que funciona também, né? A economia, o dinheiro tá na rua, tá no negócio tradicional, tá na agência de viagem, tá no lava rápido, tá no cara que, pô, presta serviço de manutenção, tá na construtora. O dinheiro real, a economia brasileira está na rua, né? Tem muito dinheiro no digital, mas o dinheiro está na rua também. E o que eu diria para você fazer, e, cara, para vocês que estão aqui, eu faria isso já amanhã, tá? Porque a inteligência em relação a quais outros produtos eu posso criar. O bizu, né? Vamos chamar de bizu. Quem vai te dar o bizu em relação a quais outros produtos, soluções você pode criar, não é o seu cliente. É o seu não cliente. Então, é aquele lead que você captou, ou é aquela prospecção real que você foi na empresa do cara, e o cara, por algum motivo, falou não para você, ou então sumiu e não comprou, e nunca disse por que não comprou. A inteligência em relação a quais outras soluções, serviços eu posso criar para ele, está nesse não cliente. Você tem que fazer pesquisa com o não cliente, com um cliente que não comprou de você. A partir daí que você consegue criar um produto, talvez de entrada, um produto mais barato, para que ele passe a confiar em você e depois compre o seu produto principal. É a partir desse não cliente, você pesquisando, galera, muito prático, tá? Perguntar, pô, você não quis comprar tal produto, o que você compraria? O que faz sentido para você? Talvez um guia de alguma coisa, talvez algo mais simples, ou talvez você queira uma solução mais completa. O que você compraria? O que você está buscando? É o não cliente que vai te dar essa resposta, né? O que não pode acontecer é você ter todo mês aí no seu negócio, seja, sei lá, você fez 300 prospecções de empresas, você fez 50 visitas no mês, prospectando. O que não pode acontecer é você fez 50 agora, vendeu para 5, no próximo mês você fez mais 50, vendeu para 4, no próximo mês você fez mais 50, vendeu para 6, e você fica nisso, sendo que os outros 44, 45 estão ali e eles têm uma informação que vai fazer toda a diferença no seu negócio. Eles têm uma informação que talvez você crie um novo produto e no mês seguinte você consiga já, você faz um recontato com ele, cara, a gente não tinha tal solução, falei com você, você falou que estava buscando algo assim, desse formato, assim, e esse não cliente, ele vai te dar a solução. Se o cara do ar-condicionado te perguntasse o que você compraria,
Bom, agora que você já teve essa experiência de saber que tem que fazer manutenção no ar-condicionado, se ele te perguntasse o que você compraria, você diria, pô, acho que seria mais fácil se não deixasse o ar-condicionado parar de funcionar para ter que fazer limpeza, manutenção, né? Se você conseguir, pô, em determinado tempo, me fazer um contato oferecendo isso, eu já vou ficar feliz pra caramba. Então, o não cliente te dá muita inteligência. E o cliente atual também, mas o principal é o não cliente. Tem um ponto, Henrique, que eu ouço muito empresário falar, eu acho que quem está aqui com a gente, né? A Dani até colocou aqui que ela está começando do zero com relógios personalizados. Mostra aí depois o relógio, tá, Dani? A gente quer ver. Boa. Faz o jabá aí. Pô, vai lá, o Alexandre foi lá e fez uma campanha, chegou leads para ele, né, através do Meta ou do Google, caiu no WhatsApp e esse lead sumiu, né? Falou, oi. E aí, sei lá, quem é de vendas lá, do Rodrigo, do Alexandre, da Dani, sei lá, de quem quer que seja, sumiu. Como que eu faço, Henrique, se existe alguma estratégia, né, que já é uma pergunta capciosa, né, para manter a atenção desse lead, né, falar, cara, deixa eu manter esse cara na conversa, eu vou chegar até o final com ele. Porque é muito comum, né, mesmo que seja uma campanha bem feita, talvez um potencial cliente mesmo que eu vou dar o exemplo do meu tênis aqui. Domingo eu tava sem fazer nada, eu fui lá para pô, tênis branco. Não sei porque veio na minha cabeça o tênis branco. Mas hoje eu não quero mais o tênis branco. Mas talvez naquele momento que eu fiz a interação, tivesse alguém falado comigo, eu poderia ter comprado no impulso ali, no emocional. Mas me fala aí, tem alguma estratégia? O cara foi lá, passou pela página de vendas lá da agência de viagens do Rodrigo e falou, cara, deixa eu segurar esse cara aqui. Como que eu faço para segurar a atenção dele? Legal, boa. Eu vou trazer uma resposta aí que eu sempre falo para, inclusive para as agentes emprega, né? Tem algumas aqui, Ana Paula, Karina, Leoni, que é a tese de venda, né? O que eu falo para elas, vender é transformar segundos em minutos. Vender é transformar segundos em minutos. Então, você entrou lá no site, se cadastrou para ver o tênis, não sei o que lá, deixou o seu contato, e os caras começaram a te perseguir. Pô, apareceu vídeo, apareceu desconto, cupom de desconto. Isso é uma das estratégias de transformar segundos em minutos. O que você precisa fazer? A pessoa chegou até o seu negócio, chegou até você. Ela não te conhece ainda. Ela não sabe que a sua solução é a melhor solução para ela, né? Falando de uma solução personalizada. Você precisa dar uma justificativa para que essa pessoa entregue para você tempo antes dela entregar dinheiro. Antes das pessoas comprarem a sua solução, o seu produto com dinheiro, elas vão comprar com tempo. Então, você tem que ter estratégias no seu marketing, no seu departamento comercial, de fazer com que esse cliente queira estar mais tempo com você. Ele não te conhece ainda. Você, pô, o que seria isso? Tá? Você viu lá, você se cadastrou, você investiu 10 segundos para se cadastrar no site de tênis. Aí vai aparecer um outro anúncio, e esse anúncio te leva, pô, dá uma olhada aqui, por que você deveria comprar esse e não esse? Você tá querendo comprar esse tênis porque você quer correr, não é? Pô, então, vem aqui, dá uma olhada nesse vídeo de 2 minutos, deixa eu te mostrar e te provar que esse é o melhor tênis para você fazer tal coisa. Então, a empresa transformou 10 segundos de um cadastro em 2 minutos de uma explicação de por que aquele tênis é o melhor. Depois vem um comercial e falou com você no WhatsApp, ó, eu sei que você já viu tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, dá uma olhada nisso daqui. Dá uma olhada em tal coisa. Isso a gente está trazendo um exemplo de tênis, né? Mas quando a gente fala de prestação de serviço, quando a gente fala de produtos, negócios que têm um ticket médio maior, vale a pena você fazer com que esse cliente te pague em tempo. Tá? Então, é isso que você precisa ter. Você tem que ter uma reunião de demonstração, você tem que ter uma reunião de diagnóstico, você tem que ter uma reunião de 15 minutos onde você consegue entregar valor para o cliente. Ele tem que sentir uma microtransformação ali, onde você teve esse contato com ele. Aí, a partir daí que ele vai ganhando confiança em você, ele vai tendo credibilidade na sua marca. Isso, cara, para negócios digitais, e-commerce, igual a gente deu o exemplo do tênis, mas para negócios também de ar-condicionado,
Lava Rápido, agência de viagem, consultoras de RH, né? A gente tem as consultoras de RH aqui, a gente desemprega, consultoria de vendas mesmo. Você precisa ter justificativas, soluções que façam o cliente investir tempo em você até o momento que ele vai querer investir em dinheiro. Transformar segundos em minutos. Eu sei que ficou um pouco conceitual, mas você que conhece o seu negócio, que conhece o seu público, você vai saber o que dá para fazer. Tá? E daqui a pouco a gente pode até abrir para alguns cases aqui de vocês. Legal, eu vou abrir o case. Tem a Dani, tem o Alexandre que colocou aqui também, que tem uma Boa. loja de facilities, né? Vende aí produto químico, de limpeza e papéis descartáveis também. Eu vou fechar a pergunta aqui para a gente abrir para a galera, Henrique. Muito legal você trazer esse ponto, porque na maioria das vezes é isso, né? O especialista aqui é você, mas é comum a gente ouvir que a gente compra pelo emocional, né? Ah, não, eu compro pela racionalidade. Emocionalmente, aquela marca, de certo modo, apareceu para mim, e aí a emoção fala, cara, compra, aí eu volto para o racional para ver preço, para ver se faz sentido, para comparar, mas o emocional é depois que acaba comprando de novo, né? E esse momento inicial do lead, né, dele ter uma transformação inicial, eu acho que faz sentido. Eu acho que o melhor exemplo é quando você vai na padaria e tem uns bolinhos cortados no balcão e você come um pedacinho e pede um pedaço do bolo ou o bolo inteiro depois, né? Eu acho que pode ser um caminho aí. Mas fala uma coisa, Henrique, você hoje não emprega, né? A gente está aí, sair de 1,6 milhões para 11 milhões e você traz essa visão, né, dos 4 pontos de uma clínica para uma startup de recrutamento e seleção. Você fez a mesma coisa para que tivesse esse resultado ou você fez algo diferente, teve uma alavanca diferente aí? Legal. Pensando em princípio, foi o mesmo, né? Aquisição, engajamento, monetização e retenção. Pensando em princípio, foi o mesmo. O que mudou foi, quais são os canais que fazem sentido para o Emprega, né? Qual que é o público perfeito do Emprega? O que a gente pode fazer de diferente? E aí vem a Escola do Empresário, que é o que vocês estão participando hoje, né? A Escola do Empresário é o braço educacional do Emprega. Então, tem uma teoria que fala que toda empresa precisa ter um braço educacional. Toda empresa, no final do dia, tem que ser uma empresa de educação. Para eu vender cadeira de escritório, eu preciso educar o empresário que se ele não tiver uma cadeira confortável para os funcionários dele, ele vai ter problema, os funcionários vão processar a empresa, vai ter problema de coluna. Então, eu faço um processo educacional com aquele empresário para que ele esteja consciente e compre o meu produto, que é a cadeira. Isso é muito louco, né? Então, cara, no final do dia, as estratégias são as mesmas. Aquisição, engajamento, monetização e retenção. Mas você faz a adequação em relação ao seu negócio. Aqui no Emprega, a gente saiu, né, de 1,6 para 11 milhões de faturamento. Como? Braço educacional, Escola do Empresário, workshop, que a gente está fazendo hoje. Nós temos o braço educacional para profissional de RH, que é o RH do futuro. Nós temos a implementação de novos produtos. Cara, o Emprega ficou 6 anos, né? 6 anos vendendo só o recrutamento e seleção. Hoje a gente vem MDV, MAV, e tem recorrência, e tem crédito, e tem parceiro emprega, e tem infoproduto. Então, quais são as outras formas de monetizar com esse mesmo cliente? Isso tudo a gente implementou aqui, mas, então, isso traz clareza para vocês que inclusive seguindo o diagnóstico. Eu vou fazer o CTA de novo, tá? Eu vou mandar no grupo, Escola do Empresário, grupo do WhatsApp, daqui a pouco, o link do diagnóstico. É gratuito, você não precisa deixar nada lá, nem seu e-mail você vai precisar deixar. E aí ele vai te dar um plano de ação em relação a qual desses 4 motores você precisa ajustar no seu negócio. Beleza? Vou deixar esse CTA de novo aqui para vocês. Assim que acabar o workshop, eu mando lá no grupo. Então, você aplicando esses 4 motores, você vai ter resultado. Você vai ter crescimento, assim como foi no Afines, que é totalmente diferente o público e o modelo, e aqui no Emprega também, né? Ô Henrique, é legal você falar isso, eu vou dar um pitaco no Alexandre aqui, que ele colocou que ele vende. Tem um cara, Alexandre, que chama Depósito Benini, você conhece? Você segue esse cara no Instagram? Eu vou colocar o arroba dele. Não. Tá me ouvindo, Tiago? Estou te ouvindo.
Não conheço, não conheço. Eu vou colocar aqui, ó, porque está totalmente ligado na pergunta que você fez. Eu acho que a resposta que o Henrique daria, talvez a minha também fosse, essa questão de educar o público. Esse cara, que é o Depósito Benini, eu lembrei dele quando você fez a pergunta, mas foi na hora que o Henrique falou assim, ó, toda empresa tem que virar uma empresa de educação. Você imagina que tem um depósito que vende descartáveis, que vende produto de limpeza para empresas, para indústria, para residência, e tem 1 milhão de seguidores. 1 milhão de seguidores. O que ele faz? Ele educa o público, ele faz uma coisa muito, muito simples, ele faz assim, ó, esse aqui não é bom para limpar o chão. Aí ele mostra a foto do outro produto. Esse aqui é bom para limpar o chão. Aí ele mostra o outro assim, esse aqui não amacia a sua roupa. Esse aqui amacia a sua roupa. O cara tem 1 milhão de seguidores. E aí você fala de escalar, né? Tem várias formas. Eu não sei se você tem um modelo de recorrência, por exemplo, né? Se você tem um cliente que compra pontualmente de você, mas compra com recorrência, talvez vender um pacote com recorrência para ele seja um caminho. Não sei, a gente pode falar várias coisas aqui. O que a gente trabalha bem, o que acontece, Tiago? A gente faz comodato, né? Dos equipamentos. Então, eu comodato papeleira, eu comodato suporte de sabonete, eu comodato equipamento que dilui os produtos, né? E aí, com isso, eu faço a manutenção, eu comodato sem custo para o cliente e ele compra o meu insumo, né? Uma parceria. Então, é uma recorrência, né? A higiene é um ramo recorrente. O cara tem que limpar todo dia a padaria, o mercado, eu atendo igreja, atendo casa de repouso, eu atendo hotel. E assim, eu tô trabalhando alguma coisa de campanha, né? De ads, mas assim, não tô tendo resultado, cara. Tá muito ruim. E os meus clientes eu busco no porta a porta, prospecção ao vivo, cara. Saio 8 por dia, 10 por dia. E queria uma ideia que a gente podia fazer um negócio para dar uma escalada nisso aí, né? Legal. Henrique, fala aí o que a gente pode falar. Vamos fazer o seguinte, até para não encavalar, Henrique, eu vou te fazer a última pergunta aqui, depois a gente abre aqui para dar uma orientação pro Ale aqui, também pro Rodrigo que mandou, a Dani. Para fechar, Henrique, e aí eu acho que tá muito ligado que é a reclamação da maior parte dos empresários, eu acho que essa questão do braço educacional faz muito sentido, o Instagram, ou o Facebook, ou o YouTube tá aí para educar, né? A gente vê tantas pessoas falando sobre o produto e educando o público que compra. Mas tem uma coisa que acontece para quem tem agência de marketing, isso está acontecendo com o Alexandre agora. Eu contrato uma agência, ou contrato um gestor de tráfego, ou tento fazer tráfego por conta própria, o lead chega. E aí é o cara de vendas falando que o lead é ruim e o cara de marketing falando que o vendedor não fecha o lead. Como que acaba com essa briga eterna aí, Henrique? Porque assim, quem tem agência aí sabe que esse é um desafio e quem tem time interno de vendas sabe que também é um desafio controlar essa falta de processo, muitas vezes em vendas, pô, caramba, será que meu vendedor realmente foi até a última instância para vender para esse lead aqui? Né? Às vezes o cara ligou e falou, pô, você está precisando de tal material? Não, então tá bom, desliga. Né? Mas fala aí, o que você acha dessa briga eterna? Legal. Cara, essa briga acontece em muitas empresas, né? Muitas empresas, independente do tamanho da empresa. Às vezes é uma agência de marketing, mas às vezes a empresa tem um time interno de marketing e de vendas. Cara, gera o lead é desqualificado. Pô, só tá gerando lead aqui que não vai comprar, que não tá convertendo, o lead não responde. E a única forma, e inclusive você é o cara disso daí, né? A única forma da gente ter controle sobre essas coisas e apertar os parafusos da operação é através de rotina, ritual, governança, né? Você tem que ter governança em relação a esses dois setores, que é o principal setor que vai gerar demanda para o seu negócio. Se marketing está brigando com vendas, não vai ter resultado. Se marketing não está mandando os leads qualificados para vendas, não vai ter resultado. Se está sendo qualificado, mas não está vendendo, não está atendendo, não está fazendo recontato, vai dar ruim também. Então, você como empresário, como líder, como gestor, como coordenador, você tem que ter ritual aí no seu negócio. Tem um processo de daily que você pode fazer 15 minutos no começo do dia. Você vai entender quantos leads a gente tem lá no CRM, quantas pessoas pediram orçamento no WhatsApp, tantas pessoas.
o que vocês fizeram ontem que deu resultado e o que vocês fizeram ontem que só foi perda de tempo. Vamos ajustar esse processo. O que vocês vão fazer hoje? Qual é o número que a gente precisa bater hoje? O Alexandre falou aí de 8, 10 visitas no dia. É essa dele, aquela reunião que você está ali de pé com os caras, com os seus vendedores, no começo do dia, e você vai falar, pô, você vai para aquela região, você vai para tal região, nossa meta é de 8, e a gente vai se falando aí no meio do caminho. Só que no final do dia, você tem que ter também esse processo para entender, pô, aquele cara ali, ele foi em 5, bom, mas ele fechou 3, então tá bom, tá valendo. Só que amanhã ele tem que fazer um pouco mais. Aquele outro cara ali ele foi em 10, só que ele fechou 1. O processo dele, então talvez ele esteja chegando no negócio, ele faz ali um bate-papo de 5, 10 minutos, e aí vai pro próximo. Ele só quer volume de visita para chegar no final. Fui em 10, mas não teve conversão nenhuma, né? E aí, como que o empresário, como que o líder consegue acompanhar isso? É só no diário, é dia a dia. 15 minutos no começo do dia, 15 minutos no final do dia, no final da semana. Você tem que bater o resultado da semana, isso para todos os negócios, tanto para vendas porta a porta, quanto para geração de lead, Google Ads, Meta, etc. Você tem que ter esses dados no nível de você falar, pô, quem está errando ali é o cara do anúncio, ou quem está errando é o meu cara aqui comercial, que ele recebeu 100 leads qualificados, ele falou com 10 e vendeu para 1. Então, coisa errada, né? É através de rotinas e rituais que a gente consegue resolver esse problema. Legal. Eu costumo dizer, Henrique, e é interessante, né? Tem muita coisa que a gente não controla, pessoal. A gente não controla vendas. A gente não controla os 10 quilos que eu quero perder. Eu controlo o processo para perder 10 quilos. Melhorar minha alimentação, caminhar todo dia, ir para academia, isso eu controlo. Do mesmo jeito é com vendas. Eu não controlo a venda, eu controlo o processo para que a venda saia, né? Nesse caso aqui, já abrindo para a galera, né? O Alexandre abriu aqui, o Henrique, ele disse que está fazendo tráfego e talvez não está tendo o resultado que poderia ter, né? O que você acha desse modelo do Alexandre, que vende facilities aqui, né? Põe em comodato lá o equipamento que são suportes para papel e tudo mais. Eu acho que isso é uma puta sacada, porque o cara não vai comprar papel de outro, né? Coloca o nome Alexandre lá e tudo mais. Mas eu acho que tem outras formas também de escalar e eu acho que de chegar em clientes. Você vende regionalmente, Alexandre? Você vende estado, Brasil? Como que você... Enquanto só Grande São Paulo, né? Eu não tenho braço ainda para atender nível Brasil, então é Grande São Paulo, ABC, né? Então a nossa ideia é o que é? Tirar o custo do cliente desses equipamentos, né? Porque pô, a padaria usa 20 papeleiras, quebrou 5, ele tem que comprar. Comodatando com a gente, a manutenção em troca é minha, desde que ele compre o meu papel, né? Então, as campanhas que a gente está fazendo, não está chegando lead nem frio nem quente, cara. Às vezes, na semana, estou investindo, não sei, na casa de R$300 por semana, mas assim, a pessoa que faz as campanhas para mim, acho que ela não está acertando a mão do público, porque os interesses que acho que ela está colocando que não está sendo legal, né? Porque, é para chegar mais leads, nem que for frio, né? Boa, entendi, perfeito. Cara, esse é um ponto importante, né? Hoje você vende, então, porta a porta e está começando a gerar lead pelo Google, né? Mas você tem quantos vendedores hoje, no total aí, pensando porta a porta e os que atendem? 3, não, só tem os 3 na rua. 3 na rua. E quem atende o WhatsApp? Eu mesmo, o business. Boa, legal. Perfeito. O que você precisa colocar aí primeiro, quando a gente fala, pô, a campanha não está vindo lead que é qualificado e tal, a gente precisa fazer um estudo do seu cliente atual. Qual é o tipo da empresa atual? Provavelmente vocês fizeram isso daí, mas tem que fazer um pouco mais detalhado
tamanho da empresa, quantos equipamentos comodatos eu consigo colocar naquela empresa, qual que é a média de equipamentos comodatos que eles precisam ter para aquele tamanho de negócio, para aquela quantidade de funcionários. E aí, falando de Google, né? Google, porque para o seu negócio vai ser Google. Tá? Dá para você fazer alguma coisa no Instagram também, mas é só para a marca ficar conhecida e talvez ali... inclusive, você poderia rodar uma campanha de calculadora de custo de equipamento. Isso poderia gerar uma certa quantidade de leads qualificados. Mas falando de Google diretamente... Pode falar. A gente lançou uma campanha agora, a última, que a campanha vendia uma consultoria no cliente para redução de custo, né? Então, qual que era a ideia? A gente fazia uma reunião inicial no cliente, vamos supor, uma padaria. Ver o que ele está gastando hoje de papel, de saco de lixo, de detergente, dos insumos para limpeza, e a gente reduzir esse valor com o nosso trabalho, né? E, cara, não chega a nada, entendeu? Eu acho que é uma campanha até legal, mas eu acho que não está chegando na pessoa decisiva da padaria, do mercado, do hotel, que vai falar, pô, me interessa isso aí, entendeu? Sim. Pô, faz todo sentido, cara. Mas outra coisa que você tem que ter alinhado aí também, a galera que está fazendo a campanha, ela tem que ver o caso real do cliente que você já atende. Por que ele pagaria uma consultoria? Essa foi uma sacada muito boa, né? A consultoria é gratuita, inclusive. E depois, como que eu posso fazer com que o cara que está na rua... É gratuita, né? Como que eu posso fazer com que o cara que está na rua vá lá e faça uma visita para esse lead que chegou pelo Google? Né? Como que eu posso fazer esse cara que veio do Google? Mas para isso, esse lead tem que ser minimamente qualificado. Então, o que eu vou recomendar para você? Você tem que colocar 5 critérios de perfil de cliente para a pessoa que está fazendo o seu marketing, e você tem que passar todos os leads que chegarem aí no seu WhatsApp, como você mesmo está fazendo, você consegue identificar. Aquelas 5 perguntinhas básicas. Pô, quantos funcionários você tem? Qual região que você é? O que você usa atualmente? Quanto você tem de custo com manutenção de equipamento, com troca de equipamento, tal. São 5 perguntinhas que definem o que a gente chama de lead qualificado. E aí, quando você percebe, eu estou investindo R$300, veio 30 leads essa semana e nenhum deles bateu esse nível de qualificação, o que você precisa fazer ou é cobrar mais o seu marketing ou é trocar. Tá? Ou é trocar, porque né? tem que bater... tem que bater os 5 critérios de qualificação mínimos para que vale a pena o seu vendedor ir na empresa, visitar e oferecer essa consultoria grátis. Se não tiver batendo esses critérios, realmente... Cara, eu coloquei até um item a mais aí nesses critérios, que é o cargo, né? Porque me chega uma pessoa aqui que é um comprador no mercado, é um gerente numa padaria, tem um certo peso. Me chega uma tia que faz peso, é outro poder de decisão, entendeu? Então, chega para mim, pô, a pessoa que tem interesse na padaria. Outro já me chegou gente, pô, eu queria lavar meu sofá. Eu não faço esse tipo de serviço, entendeu? Cara, aí e não assim, dá, a gente aí não fabrica papel, eu fabrico o saco de lixo, a gente é fabricante, então eu tenho o poder de preço, tenho o poder de negociar, entendeu? Eu não estou conseguindo chegar no... Eu tenho assim... Não, desculpa aí, Alexandre, eu vou dar meus 2 centavos de contribuição aí. Não, claro. Eu personalizaria os suportes de papel com a característica do estabelecimento, para restaurante principalmente, porque daí não fica aquele trambolho branco feio. Eu personalizaria. Fala, cara, eu vou trazer para você uma papeleira personalizada, com o seu logo aqui e tal, vai combinar com o seu ambiente, já é um diferencial do cara que entrega a mesma coisa que você. Aí eu vou trazer uma coisa aqui com todo respeito a todas as mulheres que estão aqui, tá? Hoje eu faço guardanapo personalizado. Faz a papeleira personalizada pro cara, coloca o logo dele lá, adesiva o logo dele, e ele vai falar, pô, é melhor do que colocar aquele puta papeleiro branco lá. Com toda a vênia a todas as mulheres que estão aqui. Os homens não têm o hábito de enxugar
o amiguinho dele quando ele faz xixi. E isso é uma coisa muito higiênica. O homem devia fazer isso, mas ele não foi educado a tal. E eu tinha um amigo que fazia o mesmo negócio que o seu. E eu falava assim, cara, faz uma campanha com os médicos, para os médicos mostrarem que esse cuidado com o seu amiguinho faz muito sentido. E aí você vai colocar aquelas papeleiras que sai aquele papelzinho pequenininho em todos os restaurantes. Eu falo assim, não chacoalhe, enxugue. Tem que ser muito, tem que ser, assim, criativo. Você criar essa campanha, vai no médico e pega um médico, fala para ele assim, cara, quais os benefícios do seu amiguinho ser bem tratado, ele ser enxugado e não chacoalhado, né? Porque você vai jogar xixi para todo lado, você vai ficar fedendo xixi, se você fazer 3 xixis, 5 xixis por dia, e você não fizer isso aqui, pode dar problema, pode dar doença. Você educa o homem a usar aquilo lá. Esses dias eu falei isso numa reunião de amigos aqui, dos 10 homens, eu era o único que falava que fazia isso. Os caras, não, quem fazer esse negócio? Eu falei, gente, isso aqui é higiene, pô. Você tem esposa, né? Coisa horrorosa, né? É educar o público. É o que o Henrique falou aqui de educar o público, né? Fui muito longe na ideia aqui, mas as coisas que vão longe eu acho que pode ser que dê certo, tá? Isso daí colocado no Instagram vai viralizar, hein, cara? Ó, já dei Alexandre, ó, não chacoalhe, enxugue para os homens mais coisa. Alexandre, deixa eu dar espaço para mais uma foto aqui, mas conta Valeu, com a gente. Alexandre. Escola do Empresário, a gente vai ter muito mais coisa também, permanece aqui com a gente que tem coisa para ajudar você aí. O Henrique, a Maria, já tinha, o Rodrigo, ele não fez uma pergunta aqui especificamente, né, mas ele falou sobre o diferencial. Ele tem uma agência de viagens, ali naquele modelo home office, e ele opera a CVC e Azul Viagens. O diferencial é o atendimento, né, ao cliente, uma consultoria personalizada. O que você fala para o Rodrigo aí nesse sentido? Pô, categoria proximidade com o cliente, né? Principal estratégia, tem que ter influenciador. Principal estratégia para que mais pessoas conheçam você é fechar parcerias com influenciadores. Esse é um dos caminhos aí que vai te trazer mais cliente a custo baixo. Custo de aquisição de cliente, sim, mais tranquilo. Esse é um dos caminhos, tá? Fora a parte de criação de conteúdo, lançar trend, fora a parte de Google Ads, que vai trazer os clientes que estão, de fato, procurando aquele pacote de viagem. Pô, mas é legal pra caramba esse modelo de franquia de agência. No caso, o Rodrigo, ele é o franqueador ou ele é franqueado, será? Ele, me parece que ele é um franqueado CVC e Azul Viagens. Franqueado, né? Ah, CBC, boa. Legal, bom pra caramba. Pô, depois você manda o seu Instagram lá no... Manda o seu Instagram e o seu site lá no grupo Escola do Empresário, pra gente dar uma olhada lá. E aí eu também consigo dar um bizu lá, uns 2 centavos lá. Fechou? Boa. O do Alexandre aqui, eu não tenho dúvida que do Alexandre não, do Rodrigo é educação. Você pega aí a quantidade de influencers que falam sobre locais, né? Ah, pô, vim aqui, rota para tal lugar, rota de uma viagem curta, né? São Roque, sei lá, rota do vinho. Faz eu ter vontade de querer viajar. E tem uma história muito legal do Michelin, as 5 estrelas Michelin, né? Michelin faz pneu, cara. E aí você sabe a história da Michelin, por que tem as 5 estrelas Michelin? Eles criaram um catálogo de restaurantes na França, porque os caras iam viajar e tinham que gastar pneu. E aí eles colocavam os caras para fazer a rota lá dos restaurantes para gastar pneu, para trocar o pneu. E aí eles criaram o negócio da rota Michelin de restaurantes lá e tal. Pô, legal pra caramba, cara. Muito bom. Pensa nisso aí. Para a gente avançar aqui, óbvio, a gente já passou bastante do tempo, mas foi a Maria que colocou aqui, a Maria Carolina, que trabalha com... Eu acho que é um escritório de advocacia, né, Henrique? Assessoria voltada à prevenção. Isso. Para o grupo de gestão empresarial, por exemplo, você teria outras sugestões estratégicas para aumentar a monetização de um escritório de advocacia, considerando que o público que busca esse serviço normalmente busca assessoria jurídica só na necessidade. Legal, boa. Bom, Maria Carolina, eu faria exatamente aquela lição de casa de pesquisa com o público. Porque assim, quando tem necessidade, é porque tá no problema de fato ali que precisa ser resolvido. Mas existe também o caminho da proteção, existe também o caminho da prevenção, existe também o caminho de o que você pode fazer de diferente em relação a
se defender em relação à gestão que você está fazendo com os funcionários, para evitar problemas assim e tal. O que eu faria no seu caso, pesquisa com o cliente para entender o que ele compraria, talvez por um produto de recorrência, talvez por um produto mais barato, talvez até algo mais completo também. Mas eu faria essa pesquisa com o cliente para que faça sentido a oferta que você vai fazer para ele. Mas tem espaço de monetização, principalmente nesse nicho de gestão empresarial. Inclusive, sim, tem alguns cases aqui interessantes, eu vou mandar lá no nosso grupo também, mas tem espaço de venda, tá? Importante a gente trazer isso. Muito legal, Henrique. Eu vou dar os meus 2 centavos aqui para Maria também. Maria, existe um negócio chamado níveis de consciência, e são 5 níveis de consciência que o ser humano tem até a decisão de compra de um produto. O nível 1 é totalmente inconsciente. O cliente ele não sabe que tem a dor e não está procurando uma solução, né? O segundo, ele sabe que tem a dor, mas ele não está procurando a solução. O terceiro, ele tem a dor e está procurando a solução. O quarto é quem já está pronto para comprar o seu produto, porque ele já procurou, né? E o quinto é o que compra propriamente dito. Então, eu elevo o nível de consciência. No seu caso, como é uma assessoria, né? Aqui, como você colocou, de gestão empresarial, dificilmente o cara acorda de manhã e fala assim, tô louco para comprar uma assessoria de gestão empresarial. Nossa, vontade, né? Comprar uma assessoria de gestão empresarial. Você precisa elevar o nível de consciência dessa assessoria. E é uma coisa que o Henrique trouxe aqui, e ele não faz isso por acaso, né? Ele é marqueteiro, gente. Cria um diagnóstico, Maria, para que os caras elevem o nível de consciência. Então, você traz aí um gancho, por exemplo. Você sabia que o fato de você não ter, né, uma assessoria jurídica olhando para a gestão empresarial, né, seja aqui, não sei exatamente qual é especificamente a sua entrega, mas aí o que você faz? Você faz ele perceber que tem uma dor, aí você tira ele do nível 1, que é totalmente inconsciente, e traz para o nível 2, que é, ele agora sabe que tem uma dor, né? Aqui, eu tenho certeza, só tenho eu e o Henrique de homem, tinha lá o Rodrigo, né? Talvez se o Henrique e o Rodrigo não fizessem o que eu falei aqui, né? Balança em vez de chacoalha, em vez de limpar, eu acabei de trazer para eles uma dor, né? Então é isso, gente. Ô, Maria, fazer o que seu cliente perceber que tem uma dor. Beleza? Gente, fala. Não, só adicionar uns 2 centavos aí. Você foi cirúrgico nesse exemplo aí dos 5 níveis de consciência. Mas aí entra também, além do diagnóstico que a Maria pode fazer, entra o braço educacional, né? E eu vou trazer exemplo prático que está acontecendo agora. O Escola do Empresário, por exemplo, poderia ter surgido do seu escritório de advocacia, que é o braço educacional do Emprega, né? Aqui a gente tem o workshop, tem as lives e tudo mais, porque a gente está elevando o nível de consciência do empresário em relação a crescimento, gestão de pessoas, e no final do dia a gente quer que ele compre do Emprega. Contratação de funcionários, contratação, terceiriza o processo seletivo. Então, o braço educacional poderia ser efetivo aí no seu escritório. Pode, na verdade, sim. Se você colocar, vai ser efetivo. Tá? O braço educacional aí no seu escritório, para essa parte de gestão empresarial, é um dos caminhos de você aumentar a monetização aí. Além do diagnóstico, que o Thiago já falou, além de o produto de recorrência, mais focado na parte da proteção também, para o cara que já passou pelo problema e ele está ali no 4º nível de consciência, é um caminho, porque ele não quer mais apagar aquele incêndio, ter aquele prejuízo gigantesco. Então, você precisa colocar produtos diferentes, só que você conseguiria colocar 5 produtos para cada nível de consciência. Show? Boa. Para não ser injusto aqui, vou dar 2 minutos aqui, né? A Dani tá com o vídeo desligado aqui, eu não sei, mas, ô Dani, o que é um relógio personalizado? Indo na questão de educação, Dani, eu sigo várias páginas de relógio, eu gosto muito de relógio. Eu gosto de ver os caras montando relógio, né? Eu adoro ver os caras montando relógio. Mas depois põe um arroba do seu Instagram aí pra gente entender o que é um relógio personalizado, para que a gente possa te ajudar. Mas eu educaria o público também, né? Por que eu compraria um relógio personalizado e não compraria, sei lá, um Cássio e por aí vai? Tá bom? Manda lá no grupo, Dani. Manda Tá o bom. site, o Instagram lá no grupo. Ela falou que tá dirigindo. É isso aí. Henricão, gente,
acabou, já passamos do tempo aqui. Falar de marketing e vendas é maravilhoso, eu gosto, né? Eu dou pitaco pra caramba, né? Eu tenho que aprender a ficar calado, mas eu gosto também aqui. Eu trago o Henrique para falar e, obviamente, foi sensacional. O Henrique trouxe aqui a questão das categorias, né? Que você tem que entender do seu negócio. Mas eu acho que o mais importante que o Henrique trouxe, no geral, é entender que você pode ter um sistema, um método de vendas aí, né? Monetização, engajamento, não, aquisição, engajamento, monetização e retenção. Pensem nisso com carinho aí. Henrique, obrigado, cara. O Henrique, parceirão aqui, tá com a gente no Emprega também. Entrou, não vou dizer que foi uma fria, porque foi uma boa, né? Como eu disse, empresário pega limão e faz limonada. Nosso convidado de hoje, que era o Guilherme, não pôde estar presente, teve um problema pessoal, mas o Henrique estava aqui e trouxe essa aula maravilhosa para a gente. Obrigado, meu irmão. Dá um recado final aí para que a gente possa encerrar e partir para a próxima. Boa, galera. Muito obrigado aí por esses minutos que nós passamos juntos aí. Espero que tenha sido... trago um pouco mais de clareza para você, para o seu negócio. Espero que você aplique no dia seguinte. Manda lá no grupo o seu site, o Instagram do seu negócio, da sua empresa. Se você tiver alguma dúvida também, manda lá no grupo. A gente pode adicionar uns 2 centavos. O Thiago gosta de dar ideias aí. Ele é um cara de ideias. Então, manda lá no grupo. Vamos ao grupo lá para fazer essa troca, esse crescimento juntos. E eu estou lá no grupo também. Eu vou dar uma olhada no site de vocês. E faça um diagnóstico, tá? Vou mandar o link lá. Não precisa colocar nada, nem seu e-mail, é gratuito, já vai ter um plano de ação no final. Tenho certeza que vai ajudar bastante, trazer clareza para as próximas ações do seu negócio aí. E é isso, galera. Muito obrigado. Valeu, Thiago. Valeu. Beleza, obrigado, Henrique. Obrigado, pessoal. Simone, todas as agentes que participaram aí também, Rodrigão, Alexandre. Compartilhe aí Escola do Empresário para os seus amigos, segue a gente lá no Instagram, no YouTube, tá saindo alguns vídeos novos também, e a gente tem podcast, podcast lá no Spotify, Escola do Empresário. A última entrevistada foi a Laila Cristina, cofundadora do Emprega, vocês vão ouvir lá, vão gostar bastante. E é isso, estamos aqui para falar da vida real do empresário, ajudar os empresários e, obviamente, fazer o nosso trabalho aqui, que a gente é apaixonado por ele. Beleza? Beijo grande, até a próxima. Continua no grupo lá e manda para os amigos aí também. Beijo, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau.